Eu sou Eliane Heidemann, fiscal de ICMS e criadora da Escola Prática Fiscal, e eu ajudo pessoas que atuam na área fiscal a dominar o ICMS-ST na prática e a falar com segurança com os clientes e com o fisco. E esse é o quadro Descomplica na Prática, onde eu tiro as dúvidas dos alunos aqui da escola. Professora, no caso de antecipação com encerramento, relacionando com o conteúdo ministrado na aula anterior, que ela está lá naquele módulo que trabalha antecipação com encerramento, sem encerramento, a diferença entre esses conceitos. Essa incide em operações interestaduais, ou pelo que entendi do começo dessa aula, operações internas, mas com antecipação do recolhimento. Assim, pensando na sistemática de crédito e débito, posso entender que no caso de antecipação com encerramento, não posso me creditar do valor que recolhi, pois recolhi considerando operações subsequentes e futuras que ainda não ocorreram o fato gerador. Dessa forma, quando ocorrer a próxima saída, não terá o débito do imposto, pois esse já foi recolhido, mas também não poderei me creditar, tendo em vista que foi pago pelo responsável. Na verdade, o motivo não é esse. O que acontece? Quando você calcula a ST, você tem uma base de cálculo, você aplica a alíquota, em cima dessa base de cálculo, você chega no valor do imposto, e nesse valor você abate o crédito da operação própria. Então, aquele ICMS que está destacado lá no campo valor ICMS da nota, aquele valor é apropriado no momento do cálculo da ST, da antecipação com encerramento, no caso, se for o adquirente que vai fazer o recolhimento. Você já tomou o crédito. Então, se você pega essa nota fiscal, escritura no teu livro registro de entrada, e apropria o crédito que está ali, você vai estar cometendo uma infração. Você vai estar aproveitando o mesmo crédito 2 vezes, tá? Ah, professora, mas a antecipação não foi recolhida na entrada. Nessa situação, eu posso tomar o crédito? De jeito nenhum. Por isso que um dos papéis de quem faz o fechamento fiscal é fazer uma adequada triagem de quais são as mercadorias que estão na ST e quais são aquelas que não estão, porque você não pode apropriar o crédito das notas de mercadorias que estão na ST. Você vai apropriar esse crédito no momento que você estiver calculando a antecipação. Não calculei a antecipação, mas o crédito está lá, você usa na hora que for calcular. Mas na tua apuração normal, você não usa de jeito nenhum, tá? Então, aí ela conclui. Portanto, quando a operação encerra, comprovo que arquei com o ônus do pagamento do imposto recolhido pelo responsável no momento da entrada e que dei saída daquele produto comprovando crédito e débito ao fisco. Não vou fazer crédito nem débito na saída de uma mercadoria sujeita à antecipação, tá? Isso aqui foi respondido dentro da plataforma, eu estou trazendo só para reforçar. Podendo me ressarcir ou complementar, a depender da operação. Não. O princípio básico da substituição tributária e antecipação com encerramento é substituição tributária, só que recolhida pelo comprador da mercadoria. O princípio básico é o imposto de todas as operações da cadeia está pago na primeira. O que acontecer depois, não tem mais tributação. Então, se não tem mais tributação, não tem débito, não tem crédito, não tem nada disso, ok? E aí, pessoal, até agora? Podemos seguir com as dúvidas lá da plataforma? Alguém tem alguma dúvida para tirar? Deixa eu voltar aqui. Até voltar numa mais curtinha aqui para a gente raciocinar melhor. Pergunta 3. Se a empresa adquirente for optante do Simples Nacional, como funciona essa questão da antecipação tributária com encerramento? Pelo que compreendi até aqui, as explicações estão sendo voltadas para as empresas RPA do regime periódico de apuração, ou estou equivocada? Vocês já me ouviram falar algumas vezes, né? Para efeito de cálculo da substituição tributária, galera, não interessa qual é o regime de apuração de quem está comprando a mercadoria. Que, professora, se for do Simples, paga? Paga. Se for MEI, paga? Paga. Qualquer que seja o regime de apuração do comprador, do adquirente, do substituído, haverá
a incidência da substituição tributária, e o cálculo é normalzinho, não tem diferença, não afeta o cálculo, o regime de apuração do destinatário, tá? O cálculo, ele só é afetado pelo regime de apuração do fornecedor. Quando o substituto fornecedor da mercadoria, ele é do Simples Nacional, aí existem duas coisas que vão mudar, né? Primeiro, o crédito, que não vai ser só o ICMS efetivamente pago, você vai pegar a alíquota interestadual e aplicar sobre o valor da operação para chegar a um crédito, uma dedução que você vai aplicar, mesmo que esse imposto não esteja destacado lá no campo ICMS, afinal, o fornecedor é do Simples. E a segunda coisa é que você não ajusta a MVA para fazer o cálculo. Você trabalha sempre com a MVA original, mesmo que você esteja diante de uma operação interestadual. São as duas coisas que são afetadas. Agora, grava isso, tá? Essa situação, ela acontece quando o fornecedor é do Simples Nacional. Não há mudança no processo de cálculo se... professor, então quando eu tenho um comprador MEI e um fornecedor regime normal, calcula normalzinho, faz MVA ajustada, calcula crédito, é isso que você está dizendo? É exatamente isso, tá? Se, no entanto, esse fornecedor é MEI, e aí o adquirente é do regime normal, aí sim, como o fornecedor é do Simples Nacional, aí quando esse adquirente for pagar a antecipação ali na entrada, ele não vai ajustar a MVA. Então, a diferença de cálculo, gente, para regime Simples Nacional é do fornecedor, ok? Não confundam mais isso. Próxima pergunta. Professora, no caso do produto ser monofásico, gasolina ou diesel, e houver perda, vale a mesma regra do ressarcimento pela ST? Essa pergunta aqui foi muito boa, viu? Cadê? Deixa eu ver se ela ainda está na sala aqui. A Karina está aqui. Muito boa pergunta, viu, Karina? No início, só ver a pergunta da Caroline aqui para ver se ainda é da pergunta anterior. Nesse caso, quando o fornecedor é do Simples Nacional em operação interestadual e utiliza a MVA original, o adquirente tem que pagar a diferença considerando a MVA ajustada? Não, Caroline, tá? Mesmo que o próprio adquirente vá fazer o cálculo, digamos que você está fazendo uma compra interestadual de um estado que não tem protocolo. E aí esse fornecedor não tem obrigação de fazer retenção de nada lá, tá? Quem vai fazer o cálculo e o recolhimento é o próprio adquirente. O cálculo vai ser com a MVA original, pelo simples fato de que o fornecedor é do Simples Nacional, tá? Porque realmente o que afeta a determinação do ajuste ou não da MVA é o regime do fornecedor, independentemente de quem vai fazer o recolhimento. O cálculo vai ser com a MVA original. Então, não tem que pagar a diferença, não, tá? Essa pergunta aqui ela é interessante porque a incidência monofásica do combustível, gente, ela é bem parecida em muitos aspectos com a substituição tributária. Eu tirei a tampa, vou tomar uma água aqui rapidinho. Por quê? Porque nos dois casos, recolhe-se um valor de imposto na primeira etapa da cadeia e nas etapas subsequentes não tem mais imposto, né? Então, é comum que a gente acredite que a sistemática seja a mesma, mas não é, tá? Do ponto de vista jurídico, quando a gente recolhe substituição tributária do combustível, vamos lá, o etanol hidratado, que hoje ainda é substituição tributária. O que a gente está fazendo? A gente está antecipando o recolhimento do imposto que será devido no futuro, quando essa mercadoria for vendida ao consumidor final, presumindo que essa operação vai acontecer no futuro, né? Quando eventualmente essa presunção não se confirma, então aquele imposto que foi recolhido em relação a uma operação que não vai acontecer, ele vai precisar ser devolvido, certo? Então, isso é o ressarcimento. Então, vamos lá, você recolhe a substituição tributária, e aí, num dado momento, sei lá, o teu estoque pega fogo, explode o posto de gasolina, né?
aquela presunção de que seria realizada uma venda para o consumidor final, ela não vai mais acontecer, porque o produto foi perdido. E aí, nesse caso da substituição tributária, aquele posto de gasolina vai poder pedir o ressarcimento do ICMS pago por substituição tributária, ok? Porque o fato gerador não irá acontecer. Qual a diferença para o monofásico, Karina? No monofásico, o fato gerador é a primeira etapa da cadeia. E depois não tem mais, porque só tem tributação numa única etapa. Isso é monofasia. Só que não há presunção de ocorrência do fato gerador. Na monofasia, o que a gente diz é o seguinte: fez a primeira venda, aconteceu o fato gerador, paga o imposto e dali para frente acabou tudo, tá? Ah, mas o posto de gasolina, vamos voltar lá. Era diesel, o biodiesel, enfim, estava no monofásico, foi pago lá na primeira etapa da cadeia, o ICMS monofásico, chegou o combustível lá no posto de gasolina e o posto de gasolina explodiu. Esse posto de gasolina, em relação ao imposto monofásico, vai poder pedir ressarcimento? Não vai. Porque não foi cobrado na primeira etapa da cadeia, se presumindo que seria feita uma venda ao consumidor final. Foi cobrado porque a primeira venda dessa cadeia foi o próprio fato gerador. O fato gerador aconteceu, foi a primeira etapa da cadeia. Não estou falando de presunção. Se eu não estou falando de presunção, logo eu também não falarei de ressarcimento. Ok, Karina? Deu para entender? Está respondida já lá na plataforma, mas aproveitando a tua presença ao vivo aqui, eu aproveito para perguntar. O povo está muito tímido hoje, gente. Sim, Karina respondeu. Vocês estão muito tímidos, meu povo. Interajam comigo, não me matem de ansiedade. Tem umas perguntas grandes lá, viu? A gente senta para responder. Voltei, Carlos? Fui eu que caí? Eu vi mesmo que fechou aqui a janela rapidão. Vocês estão me ouvindo? Confirmem aí para mim. Tá dando para ouvir? Para não ficar falando aqui e de repente ninguém está me ouvindo. Fechou. Pergunta 5. Gente, Karina, espero que a sua mãe melhore logo. Está no hospital com a mãe. Ô, gente, que corta o coração, né? Considerando uma operação interestadual com ST, sem acordos entre estados, fornecedor do Simples e tomador do regime normal. Tomador do regime normal. Fornecedor é do Simples e o adquirente, eu acredito eu, né? Adquirente do regime normal. Em São Paulo, o fisco determina a aplicação da fórmula para cálculo IA, que é o imposto a ser recolhido por antecipação, é igual ao valor constante no documento fiscal, vezes 1 mais o IVA, que a gente chama de MVA, vezes a alíquota, menos o crédito. Considerando que o cálculo da ST, o percentual do imposto cobrado na operação anterior é incluído, entendo que não daria direito à apropriação do crédito. Nesse cenário, pode ser considerado que não há crédito de ICMS em mercadorias sujeitas à substituição tributária? É exatamente o que eu tenho dito nas respostas anteriores. Vou até abrir o Word aqui para a gente trabalhar com um exemplo que fica melhor de acompanhar. Deixa eu só compartilhar a tela aqui com vocês. Vamos lá. Janela, Word, aqui. Então, o que ela está dizendo é o seguinte, ó. O ICMS antecipado, ele tem uma fórmula lá em São Paulo, que na verdade não é diferente de fórmula de lugar nenhum, né? É o valor da operação, vezes, certo? Valor da operação, vezes 1 mais a MVA, seja ajustada ao original, né? Então, isso aqui vai ser o quê? É a nossa base de cálculo do ICMS-ST, certo? Deixa eu diminuir aqui. Sobre essa base de cálculo, a gente vai aplicar a alíquota interna, né? E aqui a gente vai chegar no débito de ICMS-ST.
Só que do débito de ICMS-ST, nós vamos abater o quê? Menos o ICMS próprio. E aí você chega no ICMS-ST devido. Só que observa o seguinte, bem aqui, ó, esse ICMS próprio é o que está lá na nota. Então, quando você recolhe isso aqui na tua entrada, você recolhe o ICMS-ST devido na tua entrada, nota que você já apropriou o crédito da operação própria. Por isso que quando você dá entrada, na entrada, no livro registro de entrada, lá na FD ICMS IPI, o crédito não pode ser apropriado. Por quê? Porque senão você estaria apropriando o mesmo valor duas vezes, esse valor bem aqui, tá? Então, está correto o entendimento da aluna que registrou a dúvida lá na plataforma de dúvidas. Eu estava lendo os comentários aqui. É isso. Semana que vem eu volto com mais um Descomplica na Prática. Até lá!